Um filme de terror pode marcar as pessoas de muitas maneiras, seja por ter cenas assustadoras, surpresas criativas, histórias que seguram a nossa atenção do início ao fim, ou mesmo só personagens que a gente torce muito pela sobrevivência. Mas tem uma coisa que a gente nunca esquece: uma boa cena de abertura, que por vezes pode até acabar sendo melhor que o filme inteiro. No vídeo de hoje, bora dar play na primeira fita das melhores cenas de abertura do terror. Eu sei que várias vêm à mente logo de cara, mas para esse primeiro volume, separei 4 filmes de cada década, 70, 80, 90 e 2000 pra gente relembrar aqui. Pode ser que seu filme preferido não apareça nesse primeiro volume, mas assim como nos outros quadros aqui do canal, como sequências esquecidas, títulos de capas que te enganaram, finais alternativos, cenas pós-créditos, também vou trazer mais volumes pra gente ir revisitando vários filmes com o tempo, beleza? Então pega a fita, aperta o play, porque as 4 cenas de abertura desse volume 1 são bem marcantes e sinistras. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short também. Para abrir nosso volume 1 de aberturas sinistras de filmes de terror, vamos rebobinar até 1979. On a warm September evening, Dr. Manakis? Jill Johnson was babysitting for the 2 young children of a wealthy doctor. Okay. Bye. They told her where they would be, except what to do when a stranger calls. Hello? Não poderia ser outro para abrir a nossa lista: O Mensageiro da Morte, do diretor Fred Walton, lançado em outubro de 1979 nos Estados Unidos. Esse filme possui uma das aberturas mais aterrorizantes e atmosféricas do cinema de horror, que influenciou demais muito do que veio depois. A história do filme começa com uma babá chamada Jill Johnson sendo aterrorizada por um homem que faz telefonemas ameaçadores à jovem. A noite termina de forma trágica, com um tal homem matando as crianças que ela estava cuidando. A Jill consegue escapar com vida e o assassino é pego e internado em uma instituição psiquiátrica. Alguns anos depois, o assassino foge e, enquanto um determinado investigador faz de tudo para pegá-lo novamente, um reencontro com o passado vai trazer à tona o maior pesadelo de uma certa ex-babá que a gente conheceu lá no começo do filme. This audience is watching what the film critic for After Dark magazine has called the most terrifying movie I have ever seen. Leave me alone! Every babysitter's nightmare becomes real when a stranger calls. Rated R. Beleza, que eu já vou mandar real logo de cara. Sem brincadeira ou exagero, os primeiros 20 minutos de Mensageiro da Morte é uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi na vida. O diretor Fred Walton estabelece aqui um cenário de uma noite calma e comum que gradativamente vai se tornando uma dor física de acompanhar. A cada novo telefonema que ela recebe, a sensação de que algo muito ruim está prestes a acontecer só vai piorando, enquanto a gente se questiona se ainda resta coragem para ver como aquela noite vai terminar com todo aquele clima crescente de terror. E a constatação da protagonista de que aquelas ligações não são um simples trote, mas sim uma verdadeira ameaça de morte. Eu nunca vou esquecer o gelo no corpo que eu senti quando a Jill ouviu pela primeira vez a voz do outro lado da linha perguntando se ela já tinha checado as crianças. Have you checked the children? What? Hello, could you get me the police? Well, there's really nothing we can do about it down here. Have you checked the children? He's watching me through the windows. E daí até o desfecho da cena de abertura é terror puro, de deixar a gente passando mal de nervoso. Perfeição é a palavra certa para descrever essa cena de abertura. Fred Walton, que também dirigiu Eu Vi o que Você Fez e A Noite das Brincadeiras Mortais, sabia do poder de sua cena de abertura, e o longa-metragem nasceu justamente de uma outra versão dela. Ficou um pouco confuso, mas pode deixar que eu vou explicar melhor. Um ano antes, o Walton tinha dirigido o curta A Babá, cuja história é basicamente o que viria a ser a cena de abertura de Mensageiro da Morte, com uma babá sendo aterrorizada por ligações telefônicas no meio da noite. Com o sucesso de Halloween, A Noite do Terror de John Carpenter, veio a ideia de utilizar todo o potencial e força do curta para transformá-lo em um longa-metragem, e com isso, além da cena de abertura que o diretor já tinha escrito, ele precisava também desenvolver aí todo o restante do filme. E ainda que o segundo ato de Mensageiro da Morte não tenha a mesma força e impacto de seus primeiros 20 minutos,
O desenvolvimento tem sim alguns momentos bem interessantes, até que o fôlego seja retomado lá no terceiro ato, que é igualmente desesperadora a cena de abertura, e habilmente orquestrado por Fred Walton para manter o suspense até a última cena. Filmaço. Jill, this is Sergeant Sacker. We've traced the call. It's coming from inside the house. Jill, just get out of that house. Inclusive, se você ama Pânico de 1996 e nunca assistiu O Mensageiro da Morte, já coloca na sua lista porque o Kevin Williamson bebeu muito dessa fonte como inspiração para escrever a cena de abertura com a Drew Barrymore, e que acabou também virando uma abertura icônica do horror. Uma outra cena aí que eu lembro de ter ficado chocado quando vi pela primeira vez, quando eu tinha ali por volta dos meus 12 anos, acho. Foi a maior realização quando eu consegui gravar Pânico em uma exibição da Record. Eu assistia praticamente todo dia quando chegava da escola essa fita. As inspirações são inúmeras, mas vale destacar a impactante frase de Mensageiro da Morte em que o assassino diz a Jill que quer o sangue dela todo em cima dele quando ela questiona o que ele quer, enquanto em Pânico o assassino diz que quer ver como a Casey é por dentro. Bom, Mensageiro da Morte é um clássico que merece demais ser relembrado ou descoberto, e é um filme que é realmente assustador. Não à toa venceu o prêmio especial do júri no Festival de Cinema Fantástico Avoriaz, lá em 1980. A atriz Carol Kane, que interpreta a babá Jill Johnson, tá maravilhosa nesse filme, e ela até chegou a voltar para a sequência, que foi lançada lá nos anos 90. E é bem legal porque rola toda uma evolução da personagem, que volta muito mais forte para a continuação. Acho que esse filme mexe demais com a sensação de ver seu ambiente seguro e confortável desmoronar na sua frente, e por isso consegue mexer muito com quem tá assistindo pelo medo de passar por uma situação parecida. Eu amo demais esse filme e também adoro a sequência e ainda quero falar mais deles aqui no canal. De lançamento em mídia física, vale destacar que aqui no Brasil o Mensageiro da Morte saiu em DVD na coleção Slashers, volume 10 da Versátil Home Video. Nos tempos de locadora, a distribuição em VHS foi da Tech Home Video, que também distribuiu o Evil Dead 2. Pulando para os anos 80, temos o terror O Padrasto, do diretor Joseph Ruben, e que traz o ator Terry O'Quinn vivendo o personagem título. Muita gente vai lembrar dele como o Loki da série Lost. You can call me sentimental, I don't care. I have beautiful friends, I have a wonderful new family. Agora pense em uma cena de abertura que deve ter chocado quem foi ver O Padrasto nos cinemas em 1987 e não tinha ideia do que estava por vir. O longa abre com uma rua onde um entregador joga o jornal na varanda de uma casa. O sonho americano, com janelinhas brancas e flores coloridas por todo lado. Mas algo não está certo. Logo a gente vê um homem com sangue nas mãos dentro de um dos banheiros da casa, fazendo a barba e também tomando banho, dando aquele retoque ali para parecer uma pessoa diferente. Ele leva o tempo dele para se arrumar, com movimentos calculados e um olhar frio. Arrumado e pronto para sair, com um aspecto completamente diferente do que a gente acabou de presenciar, ele caminha pelo segundo andar da casa, que está completamente silenciosa. Ao descer as escadas, recebemos sem preparo algum imagens muito perturbadoras à medida que a câmera passa a mostrar que ele assassinou todos os membros da família de sua esposa e está abandonando a casa para atacar uma próxima família. É tudo tão chocante que você mal consegue assimilar o que ele fez com a esposa e as crianças, todos mortos no chão, com indícios de que tudo aconteceu com muita brutalidade. E o diretor faz questão de mostrar que aquele homem não tem remorso algum. Antes de descer as escadas, ele para ali para recolher um brinquedo do chão e colocar de volta no armário do quarto das crianças, e depois, antes de deixar a casa, simplesmente passa bem sereno pelo corpo de uma garotinha que tá morta ali no chão, ainda segurando seu ursinho de pelúcia. É bem cruel. O remake de 2009 recriou essa cena de abertura, e apesar de não ter o mesmo impacto do original, também é bastante perturbadora, tanto que sofreu alguns cortes e modificação para ser exibida nos cinemas. E o DVD que foi lançado aqui no Brasil traz a versão sem cortes do filme. Who am I here?
Além do remake de 2009, o Padrasto original teve duas sequências, A Volta do Padrasto, de 89, e O Padrasto, Ele Voltou Pra Ficar, de 1992. Já tinha assistido o original ou o remake? Who am I here? Help me! Help! You're a very bad girl. The stepfather. Talvez a cena de abertura mais chocante dos anos 90 tenha sido a de Mickey, um terror de 1992 que foi proibido em diversos países por sua história controversa. Aqui no Brasil, chegou em VHS nas locadoras pela Videoarte. Já vimos crianças cometendo atos violentos e macabros em vários filmes de terror antes desse, mas com a crueldade, naturalidade e frieza que é apresentada nos primeiros 15 minutos de Mickey, poucos filmes tiveram a coragem de ultrapassar essa linha. O longa começa com um garotinho que dá título ao filme brincando com fogo enquanto surgem os créditos iniciais, para logo ser repreendido por sua mãe adotiva, que acha seu comportamento muito estranho e em certo momento até se questiona se adotá-lo foi uma boa ideia. Bom, o filme não dá muito tempo para respiro e Mickey já começa seu massacre poucos minutos depois que o título do filme aparece. Ele tortura psicologicamente sua irmã mais nova até que ela caia na piscina e morra afogada. Em seguida, mata sua mãe eletrocutada na banheira e segue o dia aguardando a chegada de seu pai, que quando chega em casa é morto a pauladas após ver que sua filha estava morta na piscina. Stop it! Stop it! He's upstairs taking a bath. Hey, you been playing baseball? No. Oh my God! See ya, champ. É tudo muito brutal, direto e sem rodeios. Não há arrependimentos, não há sofrimento algum em tirar a vida daquelas pessoas que o acolheram, e tudo isso é mostrado pra gente logo de cara, pra gente já saber com quem a gente tá lidando. Não é fácil de assistir, não à toa que a capa do VHS traz a marcante frase: lembre-se que Jason e Fred também já foram crianças. Se você nunca assistiu esse filme, vale a pena ir atrás. Mikey just needs a good, stable home. Remember, Jason and Freddy were kids once, too. Mikey. Indo para 2002, o último filme da lista é o único dos 4 que eu consegui ver no cinema e posso afirmar que a cena de abertura foi um choque para todo mundo que estava na sala. O terror Navio Fantasma, da Dark Castle, dirigido por Steve Beck e lançado em 2002. Muita gente torce o nariz para esse filme, mas falem bem ou falem mal, uma coisa é unânime: a cena de abertura de Navio Fantasma se tornou um clássico instantâneo por si só de tão maravilhosa e inesperada. Certa noite, diversas pessoas presentes em um luxuoso navio estão dançando e se divertindo, mas alguém está prestes a derramar um banho de sangue. Uma corda de aço é disparada, cortando ao meio todos os presentes. O choque é geral, já que as pessoas ainda estão tentando entender o que aconteceu com o próprio corpo, até, claro, os corpos começarem a se partir e as tripas a caírem no chão. A única que sobrevive a princípio e presencia tudo é uma garotinha, cuja baixa estatura em relação aos demais foi uma característica física que acabou lhe favorecendo. Curioso que no ano anterior ao lançamento de Navio Fantasma, Steve Beck fez algo parecido em 13 Fantasmas, também da Dark Castle, onde um personagem é partido ao meio por uma porta de vidro em uma cena super gráfica e cheia de detalhes. Talvez uma pequena prévia do que estava por vir em seu filme seguinte, onde muito mais sangue seria derramado logo nos primeiros 10 minutos. E não só um, como diversos corpos seriam partidos ao meio.
pode até ser que muita gente nem se lembre qual que é a história de Navio Fantasma, ou mesmo como ela termina, mas aquela cena de abertura com todo mundo sendo partido ao meio pela corda de aço, essa cena quem viu nunca mais esqueceu com toda certeza. Pra mim é um filme bem nostálgico de rever, porque tanto ele como 13 Fantasmas e Na Companhia do Medo, que foi o longa seguinte lançado pela Dark Castle, eu pude ver nos cinemas, então tem muita memória afetiva envolvida com esses filmes. Logo que a Warner lançou Navio Fantasma em DVD ali nos anos 2000, eu fiz questão de comprar para ter na minha coleção e sempre deixo ele ali junto com os meus outros DVDs da Dark Castle. Inclusive tem 2 vídeos aqui no canal onde eu comento sobre os lançamentos da produtora desde A Casa da Colina, passando ali pelos anos 2000 e anos 2010, falando das bilheterias, como que foi a recepção desses filmes. São 2 vídeos bem legais que eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir depois. We have got to get off this boat now. Bon voyage. E aí, já conhecia todos esses filmes? Qual dessas 4 cenas de abertura é a mais impactante para você? Me conta nos comentários e quem sabe não vem um volume 2 por aí com mais cenas de aberturas macabras pra gente revisitar juntos. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa um like se curtiu o conteúdo, se inscreve para receber os próximos vídeos e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!